Deus tem o melhor para você. O projeto de Deus é que você viva feliz, que você tenha uma vida plena, abundante, maiúscula, uma vida bem-aventurada. E Deus tem princípios para conduzir você a esta vida deleitosa e feliz. Um desses princípios é você honrar ao Senhor Deus com as primícias de toda a sua renda. Então nós vamos conversar no programa dizendo que dízimo não é um peso, é um privilégio. E você vai ver quantas coisas lindas Deus tem para o seu coração através do programa de hoje. E ainda no programa Verdade e Vida de hoje, você não pode perder a entrevista com o reverendo Ronaldo Lidório. Ele fala sobre o projeto Amanagé, um trabalho missionário desenvolvido com índios da Amazônia. Música, um videoclipe especial com Itamar Bezerra interpretando Santo, Santo, Santo. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que temos no nosso Verdade e Vida tido o privilégio de ter durante o mês de outubro aqui a presença do reverendo Ronaldo Lidório, missionário da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, missionário da AMEN, antropólogo, e está aqui conosco falando sobre missões. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com vocês em mais esse momento. Atualmente o senhor está ali na Amazônia e como vai o trabalho missionário ali na Amazônia, especificamente no projeto Amanagé? Graças a Deus, nós temos trabalhado com o projeto Amanagé desde 2001, começamos a formar a equipe em 2002 e ali nós já contamos hoje com 33 missionários espalhados em 7 diferentes rios e nós trabalhamos em 10 etnias indígenas no momento. Graças a Deus o Senhor tem mandado aí gente segundo o seu coração, pessoal comprometido, e o trabalho tem caminhado bem. Nós trabalhamos em implantação de igrejas, evangelização, e temos também vários trabalhos sociais, como clínicas médicas, também trabalhos na área de subsistência, fomentação de artesanato e outras atividades sociais também. Certa vez, o senhor realizou uma longa caminhada e, ao chegar a uma tribo, né, o senhor percebeu que ali já havia uma pregação do Evangelho. Como foi essa experiência e como é que o Evangelho chegou até ali? Muito bem, de fato foi a nossa primeira experiência missionária na Amazônia em 2001. Nós havíamos chegado da África e ouvimos falar sobre um local no coração do Amazonas, acima do rio Japurá, onde haveria 3 tribos indígenas não alcançadas, seriam os Cambeba, Miran e Cocama. Então fiz uma expedição missionária para chegar até ali, saí de Tefé, 2 dias e meio de viagem de voadeira, de motor, canoa motorizada, e cheguei até uma região chamada Maraã. Ali contratei um guia indígena que foi comigo, era um caçador, conhecia muito bem a mata, e nós seguimos 4 dias de viagem dentro da mata, para chegarmos até a primeira aldeia desta primeira tribo, Cambeba, uma das 3 supostamente não alcançadas pelo Evangelho. Tamanha foi a nossa surpresa que, ao chegarmos ali, encontramos um povo limpando um local no meio daquela primeira aldeia e usando o meu guia como intérprete, lhes perguntei então o que eles estavam fazendo e eles falaram que estavam preparando o local para o culto à noite. E já eram crentes, convertidos mesmo ao Senhor Jesus, e as outras 2 aldeias também, tribos aliás, já haviam sido alcançadas pelo Evangelho, por um homem chamado Seu João. Eu fui atrás do Seu João, que morava ali perto, em um flutuante, um local, um casebrezinho, na beira de um rio. E ali cheguei e encontrei um homem de meia idade, muito simples, roupas rasgadas, sentado no chão, lendo a palavra de Deus. E ali eu me apresentei a ele ficou muito surpreso com a nossa chegada, e ele me disse, quem é você? Eu falei, Seu João, meu nome é Ronaldo, sou um missionário. E ele gritou, Maria, venha depressa, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. E eu fiquei muito constrangido naquela tarde, porque eu estava ali com cobertura de oração, sustento missionário, com toda a estrutura de navegação para pregar ali o Evangelho de Deus. Estava ali perante um homem que não tinha nada disso, mas tinha paixão pelo Senhor Jesus. Ele era membro da Assembleia de Deus, na cidade de Tefé, entrou na mata à procura de um rio onde pudesse encontrar mais peixe para alimentar a sua família, e ali ficou. Eu lhe perguntei se ali tinha mais peixe. Ele falou, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. Esse homem foi a nossa primeira experiência e inspiração aí para a nossa vida desde então.
O que leva uma pessoa como seu João, né? Sim. O que leva um jovem como o reverendo Ronaldo Lidório dedicar a sua vida de forma desprendida, com uma carreira brilhante que poderia desenvolver secularmente, a dedicar a sua vida, certo? Quando estamos diante de tanta dificuldade, onde as pessoas cada vez mais se afastam de Deus. O ministério é uma questão puramente de obediência, não é de escolha, não é de inclinação, não é de capacidade, não é de facilidade. O ministério é uma questão definida, é uma ação definida a partir da obediência ao chamado de Deus. Então eu diria que seu João foi lá para o meio da mata porque Deus colocou isso no seu coração, ele poderia optar por outros lugares. Nós estamos trabalhando onde nós estamos trabalhando também em obediência ao Senhor, não por sermos pessoas que necessariamente escolheriam esses ambientes. Eu e Rossana, nós costumamos falar que nós somos muito urbanos. Talvez se nós fôssemos escolher aí um outro tipo de trabalho, nós ficaríamos em uma grande cidade, na beira de um shopping center, alguma coisa parecida, não é? Mas o ministério é uma questão de obediência ao Senhor Jesus. Aquilo que Deus colocou em nosso coração, a vida passa rapidamente. Ontem nós éramos meninos, hoje já somos adultos, alguns têm filhos, outros têm netos. A oportunidade de nós obedecermos ao Senhor Jesus é hoje, o momento é agora. Nós não podemos deixar a vida passar e perceber que nós não fizemos aquilo para o qual nós fomos chamados. Então eu diria que o fator que define o ministério é realmente a obediência ao Senhor Jesus. O que é que o senhor diria agora para o amigo telespectador que não é crente, que está assistindo o programa e gostou daquilo que o senhor falou? Qual é a mensagem rápida, encerrando assim a nossa entrevista, que o senhor daria para ele, mais decisiva para a vida dele? Eu já tive a oportunidade e o privilégio de passar por alguns países e visitar algumas culturas e tribos e perceber como que a sociedade humana ela é tão distinta em tantos lugares em termos de costumes e práticas, mas ao mesmo tempo é tão parecida. Os mesmos pecados, o mesmo elemento que fomenta angústia no seu coração, no meu coração, acontece também na Ásia, na África, entre o indígena, no meio da mata. Outro dia, conversando com um cacique indígena, ele falou, olha, nós temos aqui os problemas do indígena, que o homem branco não conhece. Eu lhe perguntei, que problemas são esses? Ele falou, os nossos problemas são adultério, mentira, roubo e assim por diante. Eu falei, são os mesmos problemas. O coração do homem é o mesmo em todo lugar e todos nós precisamos de Deus. Não há vida, não há felicidade, não há harmonia, não há esperança sem a presença de Deus em nossas vidas. Muito obrigado por hoje. No sábado que vem estaremos de novo aqui no Verdade e Vida e ouçamos essa música e depois a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo
Papa Leão X, para encher os cofres da igreja, para a reconstrução da Basílica de São Pedro, e muitas pessoas foram induzidas, por desconhecerem a palavra de Deus, a comprar o perdão de seus pecados. Esta prática da venda da graça de Deus é algo completamente estranho à Escritura. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Parece-nos, e com muita tristeza posso afirmar, que as indulgências estão sendo desengavetadas lá da Idade Média por algumas igrejas hoje chamadas evangélicas em nosso país. Pessoas que vendem a graça de Deus. Pessoas que comercializam o sagrado. Pessoas que mercadejam a palavra de Deus e, sem nenhum temor e sem nenhum escrúpulo, estão enganando os incautos que estão entrando nesse jogo do misticismo, da prática religiosa completamente fora da vertente bíblica. E o que nós estamos assistindo é uma explosão deste fenômeno chamado crescimento evangélico, mas o que está acontecendo não é o crescimento da igreja evangélica, não é o crescimento do evangelho. E como um escritor contemporâneo alertou, nós estamos produzindo uma geração que dentro em breve poderá ser chamada de uma geração pós-cristã. Assim como na Europa o liberalismo desembocou numa geração pós-cristã, no Brasil o misticismo vai também desaguar numa geração pós-cristã. Muitas pessoas, por perceberem que algumas igrejas estão abusando desta questão do comércio, estão introduzindo práticas estranhas, místicas, muitas vezes importadas do espiritismo, do catolicismo e de tantos outros segmentos religiosos para dentro da prática chamada evangélica, tem medo, tem escrúpulo de lidar com a questão do dinheiro, com a questão dos dízimos, com medo de cair naquelas mesmas semelhanças com estas práticas tão estranhas e tão reprováveis. Meu propósito hoje é dizer para você que pelo fato de alguém estar se desviando da verdade, nós não podemos ter medo da verdade. O fato de alguém estar cometendo erros não nos deve levar a fugir da verdade clara, simples, bíblica, de que o dízimo é uma prática legítima, é uma prática divina, instituída por Deus para a sua igreja em todos os tempos. O que é o dízimo? O dízimo significa que daquilo que você recebe de Deus, porque tudo veio de Deus, tudo é de Deus, você deve devolver para Deus 10% daquilo que Ele lhe dá. Não que Deus esteja interessado em dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de nada, Ele é o dono de tudo. Quando Deus requer de você a devolução dos dízimos, isto é um símbolo, isto é um sinal. Deus quer a sua fidelidade, Deus quer o seu coração. Por isso a Bíblia diz que você deve honrar a Deus com as primícias de toda a sua renda. Não é apenas uma questão de troca, de barganha. Não é que você deva ser dizimista para receber algo. Você deve adorar a Deus com a prática da devolução dos dízimos. Existem algumas pessoas que buscam mecanismos de fuga e tentam se explicarem e se justificarem da seguinte maneira: eu não sou dizimista porque a prática do dízimo é lá da lei e eu estou no tempo da graça. Deixa eu dizer para você, o dízimo foi praticado antes da lei, durante a lei e depois da lei. O dízimo é uma prática legítima antes da lei, porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Jacó pagou o dízimo. O dízimo foi legitimado na lei mosaica e o dízimo também faz parte do tempo da graça. O Senhor Jesus Cristo
referendou a prática do dízimo em Mateus 23, 23. Hebreus 7, versículo 8 diz que é o próprio Senhor Jesus quem recebe os nossos dízimos. Se você pensa que você está desobrigado da prática do dízimo porque ele é da lei, então também você estaria desobrigado da prática da justiça, da misericórdia e da fé, porque também esses elementos são da lei, e nem por isso nós estamos desobrigados deles. Outras pessoas dizem assim, eu não sou dizimista, porque o que eu ganho é pouco e não sobra, por isso eu não entrego o dízimo. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. O dízimo não é sobra, o dízimo é primícia. Deus não é Deus de sobra, Deus é Deus de primícia. O livro de Ageu diz que quando as pessoas trazem a sobra para Deus, quando elas não honram a Deus com as primícias, Deus sopra, Deus rejeita essas sobras. E aquele salário, então, que as pessoas recebem para colocá-lo num saco furado. O que você tenta reter nas suas mãos é pura perda, diz a Bíblia. Aquele que retém mais do que é justo é pura perda. Deus não deixa sobrar, porque Ele é Deus de primícia. Você deve honrar a Deus com as primícias e saber que o seu sustento vem do provedor, muito mais do que da provisão. Outros dizem assim, eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Deixa eu lhe dizer, o dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. E você deve dar uma oferta depois de pagar a dívida. Eu não posso quitar uma dívida no banco de R$1.000, chegando e entregando R$100 como se fosse um presente para o gerente. Isso não vai quitar a minha dívida. Primeiro eu quito a dívida, e dízimo é dívida com Deus. Por isso a Bíblia diz assim, roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Pergunta o povo. Nos dízimos e nas ofertas. Você só rouba aquilo que não lhe pertence, aquilo que é alheio. E o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Eu não posso lançar mão do dízimo, porque ele não me pertence. Ele é um símbolo da minha fidelidade, da minha obediência a Deus. Então, note 4 grandes perigos em relação ao dízimo. Primeiro, reter o dízimo. Roubará o homem a Deus? Contudo, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Quando eu retenho o dízimo, quando eu me aproprio indebitamente do dízimo, a Bíblia diz que isso é um roubo. E a palavra no hebraico não é roubo, é a palavra assaltar. Não é apenas tomar furtivamente, mas é tomar ostensivamente de Deus o que pertence a Deus. O segundo grande risco em relação ao dízimo não é apenas reter o dízimo, mas é também subtrair parte do dízimo. Deus diz assim, trazei todos os dízimos. Se eu trouxer para Deus 9%, eu não estou sendo dizimista. Tem algumas pessoas que quando vão preencher o seu envelope de dízimo, pensam que Deus não sabe quanto elas ganham. Pensam que Deus não sabe quanto é o seu contra-cheque. E depositam no gasofilácio parte do dízimo, dizendo que estão entregando o dízimo. Certa feita, Pedro rejeitou a oferta que Ananias e Safira trouxeram, porque eles trouxeram oferta dizendo que estavam trazendo um valor integral e estavam retendo parte deste valor. E eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos preencher o nosso envelope de dízimo, porque Deus sabe quanto nós temos e quanto nós ganhamos, e nós não podemos reter parte desse dízimo, dizendo então que estamos entregando o dízimo. Mais do que isso, a Bíblia diz que eu não posso administrar o dízimo. A Bíblia diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu não posso pegar parte do dízimo que é de Deus e entregar parte dele para um missionário, parte dele para uma igreja, parte dele para outra igreja que está em necessidade, ou para um missionário que está no campo. Eu não tenho competência como dizimista de administrar o meu próprio dízimo. Eu devo entregá-lo integralmente à casa de Deus. Nem eu também devo frequentar uma igreja e entregar o dízimo em outra igreja. Isso não é correto, isso não é legítimo.
Isso seria a mesma coisa que você fizesse um lanche no McDonald's e fosse pagar o seu lanche no Bob's. Não é legítimo você ser pastoreado numa igreja e contribuir com a outra igreja. Se você quer ajudar a outra igreja, faça uma oferta. Mas a igreja onde você frequenta é a igreja onde você deve entregar o dízimo de Deus. Quarto lugar, ou quarto risco, seria você subestimar a importância do dízimo. Quando Deus disse assim, que o povo estava roubando a Deus os dízimos, o povo perguntou, mas em que é que nós estamos te roubando? Eles estavam achando que o dízimo era uma coisa de somenos, irrelevante, de importância secundária, e Deus estava dizendo, não, o dízimo não é uma questão secundária. Esta é uma questão essencial. Trata-se da questão da fidelidade a Deus. Deixa eu dizer para você, se o seu bolso ainda não está convertido, o seu coração ainda não está convertido. Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. A Bíblia diz que se o dinheiro for o seu Deus, Deus então não pode ser o Senhor da sua vida. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Agora note você, que existe uma promessa de Deus para você. Se você entender que tudo é de Deus, que tudo veio de Deus, que tudo deve ser dedicado a Deus, e você entrega o dízimo como um gesto da sua confiança em Deus, então Deus promete abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, derramando sobre você bênçãos sem medidas. Eu não estou falando apenas de bênçãos materiais. No Velho Testamento, as bênçãos eram traduzidas materialmente. No Novo Testamento, as bênçãos são espirituais. Você já recebeu toda a sorte de bênção em Cristo. Você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você está assentado nas regiões celestiais com Cristo, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você é detentor da vida eterna, você possui a vida eterna, é uma dádiva de Deus. Deus tem abençoado você com toda sorte de bênção. Então, Deus já tem aberto as janelas dos céus, também para derramar sobre você bênçãos materiais. A Bíblia diz que quando você honra a Deus com as primícias da sua renda, Deus vai encher os seus celeiros, Deus vai multiplicar a sua sementeira, Deus vai encher os seus lagares, Deus vai abençoar você também financeiramente. Mais ainda, a Bíblia diz que Deus vai repreender o devorador na sua vida. Deus vai impedir que o devorador entre na sua tenda, na sua casa, nos seus negócios, na sua empresa, na sua família. É Deus quem promete isso. E Deus está dizendo o seguinte, mais ainda, você vai ter uma vida feliz e você vai morar numa terra deleitosa. Deixa eu dizer, eu sou um dizimista, graças ao Senhor. E eu conheço centenas, milhares de dizimistas. Eu nunca vi uma pessoa sendo fiel a Deus na devolução dos dízimos que pudesse dizer, eu me arrependo de ser dizimista, eu fiquei mais pobre por ser dizimista, a minha vida ficou pior depois que eu me tornei um dizimista. Ao contrário, Deus é o Deus que promete e Ele é poderoso para cumprir. Talvez você esteja em dúvida no seu coração. Talvez você possa pensar, puxa vida, eu não posso entender numa hora de aperto, de angústia, de salário pequeno, de tantos compromissos financeiros, como eu vou retirar 10% desse valor e eu ainda vou ter condições de cumprir os meus compromissos. Sabe o que Deus lhe diz? Deus diz assim, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Deus é o Deus que se coloca à sua disposição para ser provado. Se você tem dúvida, faça prova de Deus. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. Deus não quer que você apenas olhe matematicamente. Deus chama você para ter uma experiência de fé. Não é uma questão da teologia da prosperidade. Não é uma questão de barganha com Deus. Mas se você hoje tomar uma decisão de acertar essa área da sua vida com Deus, você verá que Deus é fiel e as janelas dos céus se abrirão e os seus celeiros se encherão e a bênção de Deus vai fluir copiosamente da sua vida. Entretanto, se você for infiel, você também
vai ter as bênçãos retidas, você vai ter o gafanhoto e o devorador agindo na sua vida, e você vai ter prejuízos pessoais, familiares, espirituais na sua vida, porque é impossível quebrar um princípio de Deus sem sofrer as correspondentes consequências desse pecado. Hoje eu quero desafiar você. Deus quer que você seja bem-aventurado, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você viva numa terra deleitosa, Deus quer que você experimente o melhor e como o melhor desta terra. E o caminho da felicidade é o caminho da obediência. Seja fiel ao Deus fiel e você experimentará bênçãos abundantes, maiúsculas e superlativas na sua vida. Faça experiência com Deus e você verá que Deus é fiel. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. A minha oração, meu desejo sincero, que você, ao acabar de ouvir a mensagem cujo tema foi dízimo, peso ou privilégio, possa ter entendido pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida que o dízimo é um grande privilégio. Um privilégio que o Senhor permite até que você faça prova dele, na certeza de que ele irá abençoar a sua vida com bênçãos sem medida. Seja dizimista, seja um ofertante e que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais, derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida. Você pode adquirir essa mensagem, dízimo, peso ou privilégio, ligando agora mesmo para 0800 119 105 e alguém na LPC estará disponibilizando essa mídia em DVD ou em CD. Como também você pode adquirir todos os outros programas Verdade e Vida que já foram exibidos aqui, você pode adquirir tanto na mídia em DVD como na mídia em CD. Você também pode adquirir o DVD número 2 do programa Verdade e Vida. Comunicação na família. O outro, se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? E o quarto, um clamor por avivamento. Você deve adquirir esse DVD pelo 0800 119 105, ligando agora mesmo, ou de segunda a sexta, no horário comercial. Neste domingo, você deve visitar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical sempre 9 horas, 8 horas, algumas começam mais cedo, pela manhã, à noite, culto 18, 19 horas. Diga ao pastor que você é convidado do programa Verdade e Vida e que você quer aprender mais acerca da palavra de Deus. Até o próximo sábado, quando estaremos no novo horário, agora às 8h15, horário de Brasília, aqui pela Rede TV para todo o Brasil. E que Deus muito o abençoe.